A personalidade é feita de pensamentos, grupos de pensamentos. Os pensamentos se manifestam na forma de palavras ou de imagens, ou uma mistura das duas coisas, como no caso de um filme, por exemplo, que tem som, que tem palavras, que tem discursos e imagens. Então, quando se fala de mudar a personalidade através da visualização, estamos falando, é importante que vocês, professores, entendam isso, estamos falando de pensamentos. Se vai ser com visualização, ou vai ser repetindo frases como nas afirmações, vai depender das características da personalidade. Algumas pessoas funcionam muito bem com imagens, e elas se imaginam sendo diferentes, e isso funciona muito bem para elas. Para outras funciona melhor repetir frases, palavras, definições de si mesmo, de si mesma, usando mais frases do que imagens, e outras misturam as duas coisas. Então, esse é o ponto. Quando se fala de focar a atenção no ponto entre as sobrancelhas, aí nós temos todo um leque de explicações. Primeira explicação é uma explicação que no momento não dá para provar, mas existe toda uma linha dentro do mundo de yoga que fala que no corpo existem 7 pontos de energia, um deles é esse aqui. É uma teoria por enquanto, porque não dá para provar, e é aceita por boa parte, mas não todas as linhas dentro do mundo do yoga. Algumas linhas do yoga falam que nunca viram um único centro de energia e que se existe é irrelevante para o desenvolvimento individual. Outras dão muita ênfase a isso e estruturam práticas em função dessa ideia. Tá? Então, esse centro de energia aqui é chamado de Agnya Chakra. Chakra é centro de energia. Se diz que é um centro correlacionado com o controle da atenção. Tá? Então, existe basicamente isso. Então, se você foca a atenção aqui, o que você está fazendo é retirando a atenção de todos os outros lugares. Logo, o que fica muito evidente é a informação que chega das mãos, dos pés, da pele, dos ouvidos ou de qualquer outro lugar, em princípio, perde relevância porque você está voluntariamente focando a atenção aqui e tudo o que acontece aqui. Então, quando a gente foca a atenção nesse ponto, a gente, depois de alguns segundos, pode ter uma sensação de formigamento, de calor, sentir uma vibração, ficar vendo luzinhas que aparecem. São todas reações características da prática de focar a atenção nesse ponto. Tá? Isso é considerado um gesto energético, um mudra, e algumas escolas vão dizer que pelo só fato de focar a atenção aqui, a gente consegue aquietar a mente e entrar em um estado meditativo. E algumas escolas vão dar muita ênfase a essa prática. Tá? Então, a prática em si consiste em elevar os olhos um pouquinho acima da linha do horizonte e apontar para o meio. É como se a gente estivesse olhando através de uma janelinha aqui no ponto entre as sobrancelhas. Tá? Então, a gente mantém, assim, acho que estou abaixando um pouco o rosto aqui, mas assim, estou com a cabeça na posição normal. Então, o horizonte está aqui, eu elevo os olhos um pouquinho acima da linha do horizonte e mais para o centro. Tá? Não é nada que exija um grande esforço. Para colocar os olhos nessa posição, é o movimento, a musculatura dos olhos, e como qualquer outra musculatura, ela pode se cansar depois de um certo tempo, mas como qualquer outra musculatura, ela também, com um pouco de treino, se torna capaz de fazer a tarefa, mas não é virar os olhos exageradamente para cima, não há necessidade de nada disso, não é o filme, o Exorcista, que não sei se vocês viram, que os olhos viram assim, ou a cabeça vira, nada disso, é só um pouquinho para cima e para o centro, tá? Dá para manter, e você tenta fazer isso, você pode fazer com os olhos abertos, ou você pode fechar os olhos. Algumas pessoas, quando fecham os olhos e mantêm os olhos nessa posição, elas abrem um pouquinho os olhos. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Assim fica semi-fechado, tá? Mas aí é característica pessoal de cada um. O que a gente tem em relação aos olhos? Há uma correlação entre o blá 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 mental, a inquietude da mente, o pensar automático e o movimento dos olhos. O mais claro é quando a gente dorme e sonha.
Não sei se vocês viram isso ou sabem disso, mas quando a gente sonha, você vê a pessoa que está dormindo e sabe que está sonhando quando você vê os globos oculares se mexendo para um lado e outro. Aqui acho que não vai dar para ver, mas se eu fecho os olhos, vamos ver se fica, sei lá. Eu fecho os olhos e eu estou movimentando os globos oculares para um lado e outro. Talvez vocês consigam ver as bolinhas dos meus olhos indo de um lado para o outro. No sono isso acontece e essa é a indicação de que a pessoa está sonhando. Então há uma correlação muito clara, muito evidente entre o movimento dos olhos e o blá 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 automático da mente. Quando a gente imobiliza os olhos, a gente está fazendo algo que facilita nossa entrada e nossa permanência no estado meditativo. É a mesma coisa de aquietar o corpo numa postura, tirando o corpo da influência da mente. Então, assim, a mente inquieta, o pensar automático tende a agitar o corpo. Na hora que a gente imobiliza o corpo e o relaxa, a mente perde o apoio do corpo. Aí eu faço respirações profundas, tranquilizo minha respiração, retiro a respiração da influência da mente, ou seja, o pensar automático não mais conta com o suporte da respiração, porque agora a respiração está fluindo de maneira serena, tranquila, em sintonia comigo, assim como o corpo relaxado em paz está em sintonia comigo e não mais com a inquietude da mente. E o terceiro passo, então, seria remover os olhos dessa influência da mente, de modo que os olhos imóveis fiquem tranquilos em sintonia comigo e não mais em sintonia com o pensar automático. Tá? Então você pode treinar o exercício de ficar assim nessa posição por alguns minutos. O que eu sugiro é que você faça a sua prática de meditação e quando você começa sempre foca um pouquinho a atenção no ponto entre as sobrancelhas. Se estiver difícil fazer a prática da técnica que você estiver praticando, experimente de criar esse estado de quietude, como você já sabe, aquietando o corpo e fazendo exercícios respiratórios. E num terceiro caso, em um terceiro momento, de olhos abertos, você foca a atenção em um ponto à sua frente, que seja na parede, uma marquinha da parede ou algum objeto à sua frente, que fique mais ou menos, que obrigue seus olhos a ficarem nessa posição. Então, com o suporte, com o apoio de uma imagem concreta no mundo externo, fica mais fácil reter os olhos na posição. Aí, você faz isso por 1, 2 minutos, você vai ver que fica mais fácil depois disso praticar a técnica que estava difícil de praticar em função da inquietude mental. A mente tende a se aquietar. Tá? E como tudo na vida, com prática fica mais fácil e você pode praticar isso em vários momentos do dia. Tá? Dependendo do lugar onde você está, você consegue fazer. Por exemplo, eu durante a minha adolescência eu tinha que viajar de trem e metrô para ir no colégio e eu tinha uns 50 minutos de viagem. Eu sentava, fechava os olhos e fazia esse exercício voluntariamente de olhos fechados. Para todos os demais eu estava dormindo, eu estava meditando. Tá? Então, claro, se você está quietinho num lugar que não chacoalhe, que o corpo consiga relaxar mais, funciona melhor. Mas toda essa prática feita ajuda no momento da meditação também. Tá? Então, assim, para mudar a identidade é preciso mudar os pensamentos. Os pensamentos se manifestam na forma de imagens e palavras. Eu posso trabalhar, seja mudando os discursos voluntariamente, usando a técnica das afirmações, eu posso mudar as imagens usando a técnica da visualização, ou juntar as duas, fazendo um mix de afirmação e visualização. Isso é uma maneira de voluntariamente fixar a atenção em um grupo de pensamentos que vai gerar emoções, impulsos, desejos, comportamentos que são os que eu quero.